Oi, gente. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vascularização do coração. Eu sou nova nesse meio aí de YouTube, mas eu espero conseguir ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem estar mandando aí nos comentários. E já prepare seu cafezinho, porque horas de estudo, né? Tem que ter um bom café. Então vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre vascularização do coração propriamente dito e eu espero conseguir ajudar vocês também. Mas a anatomia é uma delícia, é muito bom. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando dos sulcos, né? Então aqui nós temos átrio, ventrículo, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Né? Lembrando que o ventrículo esquerdo ele vai ser mais espesso comparado ao ventrículo direito, até porque ele trabalha com uma pressão muito maior, que é para fazer toda essa ejeção, né, do sangue para todos os sistemas. Então, o ventrículo direito ele já é mais espesso. Então, vamos começar falando dos sulcos. Então, a gente vai ter o sulco atrioventricular, também chamado de sulco coronário. Então, nós vamos ter o sulco atrioventricular direito, que é onde vai passar justamente a artéria coronária, né? Deixa eu ver até se tá certinho. Tá passando. Então, nós vamos ter o sulco atrioventricular direito, que separa o átrio direito do ventrículo direito. Nós teremos o sulco atrioventricular esquerdo, que separa o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo, né? Que, vamos ver, dá para ver mais ou menos, não, essa região aqui do sulco, certo? E aí, na região aqui anterior do coração, na parte dos ventrículos, nós vamos ter o sulco interventricular anterior, onde vão passar os vasos interventriculares anterior, né, artéria e veia. Na região posterior desse coração, a gente vai ter também o sulco interventricular posterior, onde vão passar os vasos posteriores, né? Os vasos interventriculares posteriores. E ainda eu vou ter mais um sulco, que é o sulco interatrial. Como o nome já diz, ele vai separar o átrio direito do átrio esquerdo. Beleza? Tá. Então vamos começar falando um pouquinho dos átrios. Vamos começar um pouquinho aí dos átrios. Então, o que eu preciso saber do átrio primeiro? Átrio direito. Né? O átrio direito, ele vai ter uma veia cava, que é a veia cava superior e a veia cava inferior, né? Veia cava superior, veia cava inferior. A veia cava ela vai receber todo o sangue. A veia cava superior recebe todo o sangue da cabeça, pescoço, membros superiores, metade do tórax, né? Então tudo isso vai para a veia cava superior. E veia cava inferior vai no sangue dos membros inferiores, do abdômen e da outra parte do tórax, certo? Aí eu também tenho que lembrar que na veia cava superior, antes da veia cava superior, eu tenho a veia braquicefálica, né? E essa veia braquicefálica, eu vou ter ela direita e esquerda. Só que a veia braquicefálica esquerda, ela é de 2 a 3 centímetros maior por conta do coração, tá? Essa é uma observação. Beleza. Aí no átrio esquerdo, eu já vou ter, né, outras questões. Eu vou ter a presença das veias pulmonares, certo? Então, no átrio direito eu tenho a veia cava, superior e inferior, e no átrio esquerdo eu tenho a presença das veias pulmonares, que são 4. Beleza. Lembrar que... Deixa eu falar dos ossos. Lembrar que, vamos lá, eu tenho aqui o meu átrio, né? E esse átrio, ele vai ter uma musculatura, ele vai ter 2 tipos de músculo. Ele vai ter uma musculatura lisa e ele vai ter músculos pectíneos, que vão ajudar aí nessa contração, certo? Vai ajudar nessa contração mais forte para poder ejetar esse sangue para o ventrículo direito. Já falei. Beleza. No átrio, eu também vou ter a presença das aurículas. Tá vendo esse negócio aqui que parece um babado? Né? Parece um babadinho, né? Então, isso aqui, tudo isso aqui
Tá vendo? Isso aqui, essa franja, né, esse babadinho, é a minha aurícula direita, né? Nos dois átrios eu vou ter a presença de aurícula. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma fibrilação atrial, essas aurículas elas não vão se esvaziar, tá? E aí, eu já falei para vocês que nós vamos ter a região também do átrio, o septo interatrial, que é o septo que vai. Quero ver. Peraí. Aí, pronto. No átrio, nós vamos ter também septos, que é o septo interatrial, que vai separar os dois átrios, e nós vamos ter o septo átrio ventricular, certo? A região do septo átrio ventricular, nós vamos ter os ósteos. E aí, nós vamos ter três ósteos. Nós vamos ter o ósteo da veia cava superior, nós vamos ter o ósteo da veia cava inferior e também nós vamos ter a presença de mais um ósteo, que é o ósteo seio coronário, certo? Peraí. Aqui, se a gente tirar, né? Aqui, ó, vai haver mais um ósteo. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo, ó? Mais um ósteo. Então, nós temos três ósteos no átrio, da veia cava superior, da veia cava inferior e o ósteo do seio coronário, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Certo. Outra coisa que a gente também tem que falar do átrio é com relação à fossa oval. Então, o que acontece? Aqui pelo aplicativo não dá para mostrar a fossa oval para vocês. Mas no átrio direito, eu tenho a fossa oval. E o que é isso? Quando acontecia, tipo, no período embrionário, na época do período embrionário, quando a gente era neném, quando nós éramos apenas um embrião, essa fossa oval não era fossa oval, era um forame oval. E esse forame oval, ele permitia o contato do sangue do átrio direito com o esquerdo. Então, o sangue fazia todo o percurso lá no corpo, quando chegava na veia cava superior, no átrio direito, uma grande parte desse sangue ia para o átrio esquerdo por esse forame oval, certo? Então, no átrio esquerdo, no nosso período embrionário, a pressão dele era baixa, até porque os pulmões não estavam funcionando, não tinha presença de surfactante. Então, essa surfactante é uma substância que tem no pulmão, que também contribui para o aumento dessa pressão. Então, não tinha essa presença dessa pressão. Então, parte do sangue do átrio direito ia para o ventrículo direito, mas uma grande parte se comunicava com o átrio esquerdo, certo? E aí, quando a gente nasce e os nossos pulmões começam de fato a funcionar, a trabalhar, essa pressão dentro do átrio esquerdo, ela começa a aumentar, né? Por decorrência do pulmão, enfim, começa a aumentar bastante. E faz com que esse líquido que está dentro do átrio esquerdo, esse sangue, empurre o septo primo. E esse septo primo vai meio que fechando, empurrando esse buraco. E acaba formando ali uma cicatriz. Então, essa fossa oval, que a gente chama de fossa oval, na verdade, ela é a cicatriz do forame oval. Então, o que a gente tem que observar? O que a gente também tem que ter uma atenção? Tem crianças que nascem, certo? Tem crianças que nascem com ainda esse forame oval. Então, a fossa oval, ele não teve esse processo de cicatrização do forame oval. E a fossa oval ainda não é fossa oval, é forame oval. Isso ocorre muito com pacientes, por exemplo, que têm síndrome de Down ou outras cardiopatias que já nascem, né, congênito. Então, esse forame oval, ele ainda permanece. E isso é muito perigoso, né? Complicado. Por quê? Porque sangue do átrio direito vai para o átrio esquerdo. E a gente sabe que no átrio direito, o nosso sangue, ele é baixíssimo de oxigênio e tem bastante CO2. Ele vai se oxigenar no pulmão. E já o sangue do átrio esquerdo, ele já está rico em oxigênio. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho essa comunicação entre os dois átrios, eu vou estar jogando sangue no átrio esquerdo, que era muito oxigenado,
e vai misturar com sangue pouco oxigenado. E tudo isso vai para o ventrículo. Então, às vezes, a criança pode ser um pouco cianótica, às vezes o órgão ou algum tecido não vai ter uma perfusão adequada, porque parte desse sangue que está com pouco oxigênio vindo do átrio direito foi para o esquerdo e já foi para o ventrículo esquerdo. Então, pode ter algumas complicações. Por isso que geralmente eles vão optar por fazer cirurgia, né, para tentar fechar esse buraquinho aí do forame oval, certo? Mas aí, lógico, vai ser avaliado pelo médico, se qual é o tamanho, porque às vezes não vai ter tanto impacto para a criança, né? Ou de repente vai ter, então eles vão adotar aí uma melhor medida, certo? Então a fossa oval, ela é a cicatrização do forame oval. Beleza? Bom, as minhas anotações com relação ao átrio direito foi isso, tá? Então agora a gente vai para ventrículo direito. Então tá, deixa eu voltar aqui. Ventrículo direito agora. Bom, o ventrículo direito, deixa eu dar um zoom, né? Pra aumentar aqui um pouquinho, ficar melhor para vocês enxergarem. O ventrículo direito vai ter várias considerações. Os sulcos a gente já falou, né? Átrio interventricular. E aí, o ventrículo direito, ele vai ter a presença de trabéculas cárneas. E essas trabéculas cárneas, elas vão ser presentes tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Que é, deixa eu marcar aqui para vocês com canetinha. Que é isso aqui, ó, essa musculatura diferenciada. Vocês podem observar que ela é presente tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo, certo? Então, essa musculatura do ventrículo, ela é chamada de trabécula cárnea. E aí eu vou ter uma especificidade do ventrículo direito, que é a presença da trabécula septomarginal. Então, aqui a gente tem, ó, isso aqui, tá? A trabécula septomarginal. Ah, Carol, o que é isso? A trabécula septomarginal, ela é muito importante, né, no ventrículo direito, porque eu comentei para vocês no início do vídeo que o ventrículo esquerdo, ele vai trabalhar sob maior pressão. Por quê? Porque ele vai ejetar esse sangue todo para todos os sistemas, né? De todo o sistema circulatório. Então, ele vai ter que fazer uma força maior. O ventrículo direito, não. Ele faz uma força menor, porque ele vai mandar esse sangue só para a pequena circulação, que é ali para o pulmão, né? Então, não tem essa necessidade dele ter uma pressão tão grande quanto o esquerdo. Então, quando o coração esquerdo faz a contração e a dilatação, para não prejudicar o ventrículo esquerdo, essa trabécula septomarginal, ela reduz esse impacto, como se fosse uma molinha, né? Na hora que empurra, pressiona o ventrículo direito, ela meio que diminui esse impacto, tá? Então, vamos lá, todo mundo, trabécula septomarginal. E aqui, trabécula cárneas, beleza. Aí eu vou ter também a presença dos músculos papilares. O músculo papilar, ele vai prender as cordas tendinhas nas cúspides, né? Então, aqui a gente tem uma válvula extremamente importante, que é a válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela tem 3 cúspides, né? Foi 3 válvulas, né? Mas a gente chama de cúspides. E aqui o músculo papilar, ele prende a corda tendinha na cúspide, certo? Então, aqui é o músculo papilar e aqui são as cordas tendinhas, certo? Cordas tendinhas. Então, o músculo papilar, na hora dessa válvula abrir, ele puxa, né? E aí a válvula se abre. Então, a válvula ela fica presa no músculo papilar e nas cordas tendinhas. E na hora de fechar, do mesmo jeito, né? Então, vamos falar um pouquinho da válvula, dessa válvula atrioventricular aqui, que é a nossa tricúspide. Eu vou retirar esses vasos para a gente ver a válvula por completo. Tá? Então, aqui a gente tem a válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide, ela possui um anel valvar, como vocês podem visualizar aqui. Esse anel valvar, a gente chama ele de anel fibroso. E desse anel fibroso, a gente vai ter as válvulas. E a gente vai ter uma válvula septal, uma válvula anterior e uma válvula posterior. Olha só. Pelo nome septal, a gente já entende, né, que é uma válvula que vai estar perto do septo interventricular. Então, aqui, né? Válvula septal, tá vendo? Tá bem próximo
do septo, que é esse aqui, né? Septo interventricular. Certo. Então, aqui a gente tem a válvula septo, a válvula septal. Aqui a gente vai ter a outra válvula, que é a válvula tricúspide anterior, e aqui a gente vai ter a válvula posterior, tricúspide posterior, né? Aqui as cordas tendíneas, músculo papilar, trabécula septomarginal e aqui a musculatura da trabécula cárnea, certo? Então, quem determina se essas válvulas vão abrir ou fechar é a pressão dos ventrículos, tá? Então, a pressão dos ventrículos é que vai determinar se essas válvulas vão abrir ou fechar, certo? Os músculos papilares, eles equilibram e ele é o oposto dessa pressão. Quando eu posso ter também um prolapso de válvula. Por exemplo, se esses músculos papilares não estiverem funcionando de forma adequada, certo? Músculos papilares aqui, se eles não estiverem funcionando de forma adequada, eu posso ter um prolapso de válvula. O que é isso, prolapso de válvula? É quando a válvula se abre e na hora de fechar ela não fecha completamente. Ela ainda fica um pouquinho aberta. E isso é perigoso, porque o sangue que está dentro do ventrículo, ele pode voltar para o átrio. E o átrio vai estar recebendo esse sangue. E pela válvula estar aberta, parte desse sangue também pode voltar para o átrio. Então, eu posso ter aí esse refluxo, né, esse regurgitamento de sangue e ter uma sobrecarga, tá? O coração vai ter que trabalhar mais, né? Beleza. Aí, a gente vai falar agora dessa região aqui, ó. O ventrículo direito, 2/3 dele é ventrículo direito, mas 1/3 desse ventrículo é chamado de cone arterial, certo? Só que de forma macroscopicamente a gente não consegue visualizar esse cone arterial, gente, só fala ventrículo. Mas essa região aqui, ela é o cone arterial. E é do cone arterial que eu vou ter acesso ao tronco pulmonar, certo? E as válvulas semilunares. Beleza? Então, tronco ou cônus arterial. Cone arterial, aliás, que eu tô lendo aqui no inglês cônus, mas é cone arterial. Então, vamos falar um pouquinho dessa válvula. Essa válvula, que é a semilunar. A válvula semilunar, ela também vai ser composta por 3 válvulas, certo? 3 válvulas, que também vai ser composta por um anel fibroso, né? E 3 cúspides. Então, nós vamos ter primeiro uma válvula anterior, nós vamos ter uma válvula esquerda e nós vamos ter uma válvula direita, certo? Válvula esquerda e válvula direita. Isso. Para essas válvulas, né, essa válvula se abrir, é necessário que eu tenha uma pressão ventrículo maior que 120/80 para a válvula abrir, né, dentro do ventrículo. Ela precisa fazer uma pressão, ela precisa fazer uma pressão no mínimo de 81 milímetros de mercúrio. É isso, que eu li 120/80, mas não é isso não, tá? Então, para essa válvula se abrir, eu preciso ter uma pressão no mínimo de 81 milímetros de mercúrio. Beleza. Então, o sangue que estava aqui no ventrículo direito, ele passa para o tronco pulmonar. Do tronco pulmonar, vai lá para o pulmão. Vai para o pulmão, faz a hematose e esse sangue vai voltar pelas veias pulmonares. Então, a gente vai falar do átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo, ele vai ter a musculatura igual à do direito, com relação à musculatura pequitinha e lisa, e ela vai ter essa presença das veias pulmonares, né? Lembrando que o átrio esquerdo já vai ser o local que esse sangue vai vir, já vai vir rico de oxigênio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar dele. Tá. E aí, vamos falar agora do ventrículo esquerdo. Né? O ventrículo esquerdo, pessoal, vai ter a presença da válvula. É um saco esse negócio de válvula e válvula, a gente fica meio perdido, confundindo os nomes. Então, o ventrículo esquerdo, ele vai ter também uma válvula que é chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral. Que diferente
da tricúspide, ela vai ter só 2 folhetos, certo? Mas vamos, antes de falar das válvulas, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o meu ventrículo esquerdo, eu também vou ter músculos pequitinhos, vou ter também músculo papilar e vou ter as cordas tendinhas da mesma forma que lá no direito. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho a trabécula septum marginal como eu tinha no ventrículo direito. E a válvula cúspide, ela também vai ter a presença de um anel fibroso, né? E aí ela vai ter essa válvula, ela vai ser anteromedial e essa outra posterolateral, tá? Posterolateral e anteromedial. Bom, beleza. Com relação à estrutura dele, é basicamente isso, tá, pessoal? Agora eu vou falar sobre uma coisa que é bastante importante, que é o septo interventricular. Então, o septo interventricular é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o septo interventricular. Naquela imagem que eu mostrei que o coração estava fechado, passava um suco interventricular. Mas isso aqui é o septo. O septo interventricular, ele divide, ele separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, certo? E esse septo interventricular, ele possui uma parte membranosa, né? Que é a última a se formar. E aí, se houver uma má formação dessa região aqui, pode ocorrer o que a gente fala que é o cavalgamento da aorta, certo? Pode ocorrer uma doença que a gente fala que é tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot. Deixa eu ver se falei certo o nome. Isso, tetralogia de Fallot. E o que é isso? São 4 consequências drásticas. Então, o que eu estou falando para vocês? Que eu tenho o septo interventricular e se, por um acaso, no período embrionário, essa parte membranosa, ela não for formada, eu vou ter o quê? Uma comunicação interventricular, né? E aí eu tenho uma doença que é chamada tetralogia de Fallot. E o que essa tetralogia de Fallot faz? Né? 4 consequências. A primeira é cavalgamento da aorta. A segunda, vai acontecer uma estenose pulmonar. A outra, uma comunicação interventricular. E a outra vai ser uma hipertrofia do ventrículo direito. Por quê? Parte desse sangue do esquerdo vai para o direito e vai sobrecarregar o ventrículo direito. Vai dar uma sobrecarga e volume. Porque lembre-se, o ventrículo esquerdo ele é mais calibroso, ele é mais espesso. Então ele está preparado se um pouco mais de sangue for para ele e ele ter que lutar contra isso. Agora, o ventrículo direito, não. E aí, a parede do ventrículo direito ela é mais fina. Se sangue do esquerdo está indo para o direito ele vai ter que aumentar de tamanho, né? Ele vai ter que criar uma hipertrofia, ele vai ter que se hipertrofiar para poder dar conta desse suporte. Então, é o chamado tetralogia de Fallot. Essas 4 consequências que eu falei para vocês, tá? Beleza. Eu vou falar no próximo vídeo para vocês sobre sístole e diástole e vou falar sobre as auscultas. Primeira bulha, segunda bulha, terceira bulha, quarta bulha. Antes da gente falar das tramas coronárias, acho que vou deixar as tramas coronárias para o outro vídeo, para isso não ficar tão longo. Eu vou falar com vocês sobre a circulação pré-natal, tá? Então, vamos pegar aqui bonitinho, circulação pré-natal. Então, vamos lá. Ai, não. Beleza. Eu sei que tá um emaranhado de vasos, tá até difícil para ver, mas eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que ocorre essa circulação pré-natal, né? Então, lá no período que o bebê tá dentro da barriguinha da mamãe. Como que isso acontece? Bom, então, eu tenho a aorta abdominal, que é todo esse vaso aqui, bem calibroso, né? E da aorta abdominal, no final dela, ela vai se ramificar em 2 outras artérias, que é a chamada de artéria ilíaca comum. Vou ter a artéria ilíaca comum direita, vou ter a artéria ilíaca comum esquerda. E essas artérias ilíacas comuns, elas vão dar mais 2 ramos, que é, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que é a artéria ilíaca comum externa
e a artéria ilíaca comum interna, certo? Então, para lá. Então, aqui a gente tem a externa. Tá vendo que aqui atrás, essa aqui, ó, é a artéria ilíaca comum interna. Então, o que vai acontecer? Da artéria ilíaca comum interna nas mamães, vai sair uma artéria que é chamada de artéria umbilical. Ó. Vocês podem ver que aqui não vai ter nenhuma delas, né? Porque isso é uma especificidade. Aqui, ó, artéria umbilical, ó. Pronto, achamos. Ó, então, olha só. Então, da artéria ilíaca interna vai sair a artéria umbilical. Para vocês visualizarem melhor. Artéria ilíaca interna, artéria umbilical, certo? E essa artéria umbilical, ela vai chegar na placenta, no caso das mamães, tá? Então, aqui, ó, artéria umbilical, continuação dela. Deixa eu vir para cá. Artéria umbilical. Essa artéria umbilical, ela vai chegar na placenta. Quando ela chega na placenta, ela vai fazer a hematose, que é a troca, né, do sangue pobre em oxigênio e rico de oxigênio. E essa artéria umbilical faz a hematose e esse sangue retorna pela veia umbilical. Deixa eu ver se eu vou achar ela aqui. Não sei se eu vou achar aqui, mas eu estou explicando mais ou menos para vocês como é que acontece, né? Eu voltei a veia umbilical e essa veia umbilical, ela leva esse sangue que já fez a hematose até a base do fígado. Pelo aumento, né? Em direção ao aumento e ela chega até a base do fígado. Lá na base do fígado, ela vai dar origem a uma outra artéria que é o ducto venoso. E esse ducto venoso vai tributar o sangue para a veia cava superior, tá? Então, de novo, a sequência. Vamos lá. A aorta abdominal, da artéria aorta abdominal eu tenho a artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum vai dar dois ramos, que é a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna vai ter uma artéria que sai dela, que vai até a região da placenta, que é chamada de artéria umbilical. Essa artéria umbilical faz a hematose lá na placenta e esse sangue vai retornar pelas veias umbilicais. Passa ali pela região do aumento, vai até a base do fígado e lá desemboca no ducto venoso. Esse ducto venoso vai desembocar na veia cava inferior, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse sangue que passou pelo ducto venoso, passou pela veia cava inferior, né? Chegou aqui. Esse sangue chegou na veia cava inferior, átrio direito. Só que lembra que eu falei para vocês lembrem, não errem isso numa prova que cai até em concurso. Vamos lá. Quando esse sangue chega pela veia cava inferior e vai para o átrio, eu falei para vocês que no nosso período embrionário, esse átrio direito, ele vai ter um forame. Qual é o nome desse forame? Muito bem, forame oval, isso mesmo. E o que vai acontecer? Parte desse sangue, lembra, esse sangue já fez a hematose na placenta. Então, ele já está bem de oxigênio. Esse sangue, parte dele vem aqui para o ventrículo direito, mas uma grande parte vai para o átrio esquerdo. Foi isso que a gente falou? Então, tá. Então, mais da metade vai para o átrio esquerdo e uma outra parte vai para o ventrículo direito. O tronco pulmonar, aqui, o tronco pulmonar, ele se comunica com o tronco aórtico nesse período embrionário, tá? Então, eu tenho uma comunicação do tronco pulmonar com o tronco aórtico, certo? Com isso, só uma pequena parte desse sangue vai para o pulmão. Por quê? Porque uma outra parte vai para a aorta, né? Então, uma pequena parte vai para o pulmão, mas a maioria acaba indo para a aorta. Vai para o pulmão fazer o quê, Carol? Uai, o pulmão é um órgão, ele precisa ser nutrido, ele precisa também de oxigênio, ele também precisa de todos aqueles componentes que tem no sangue para nutrir esse órgão. Então, uma parte desse sangue vai para o pulmão para nutrir esse pulmão, certo? Essa comunicação do tronco pulmonar com a artéria aorta abdominal, ela acontece por um ducto que se chama ducto arterial, certo? Então, de novo, o sangue, deixa
Deixa eu fazer um negócio pra vocês, ficar melhor, mais afiado. Vamos lá. Deixa eu riscar. Gosta de riscar? Então tá. O sangue veio. Pera. Calma, gente. Tô prendendo aqui, mexendo nesses trem. Deixa eu fazer assim. Aí, pronto. Então tá. Vamos lá. O sangue. Vamos fazer desenho. O sangue veio lá pelo ducto venoso, né? Chegou na veia cava inferior. Tá aqui na veia cava inferior. Beleza. Só que a gente falou. Não tem como deletar. É triste com isso. Peraí, porque tem que fazer assim de um jeito que apareça tudo. Assim, pronto. Agora vai. Vamos lá. O sangue que veio lá pelo ducto venoso, chegou na veia cava inferior, foi para o átrio. Lá no átrio, eu tenho o forame oval. Então, parte desse sangue foi para o átrio, certo? Para o átrio pelo forame oval. Mas vai ter uma outra parte que vai para o ventrículo direito, certo? Uma outra parte vai para o ventrículo direito. E aí, do ventrículo direito, eu vou ter esse sangue, ele vai passar para o tronco pulmonar. Só que o que foi que eu falei para vocês? No tronco pulmonar, eu vou ter uma comunicação aqui. Eu tenho uma comunicação que é chamada de ducto arterial. Então, parte desse sangue que está aqui no tronco pulmonar já vai para a artéria. E um outro pedacinho vai para o pulmão. Vou pôr aqui, ó. P de pulmão. P de pulmão para vocês entenderem. Pulmão, pulmão, pulmão. Tá. Então, de novo, o sangue veio pelo ducto venoso, chegou no átrio direito. Do átrio direito, eu tenho uma pequena parte, tem uma grande parte de sangue que vai já direto para o átrio esquerdo, mas tenho uma outra parte que vai para o ventrículo direito. Esse sangue que vai para o ventrículo direito, ele vai para o tronco pulmonar. Quando chega no tronco pulmonar, eu tenho o ducto arterial, que comunica o tronco pulmonar com a artéria aorta. Então, uma parte desse sangue que está indo vai para a aorta. E o que sobra, tipo assim, umas gotas aí que sobrou, qualquer porcaria aí, qualquer coisa que sobrou, vai para o pulmão, direito e esquerdo, e nutre esse pulmão. Em contrapartida, o sangue que estava lá no átrio direito, que foi para o átrio esquerdo, volta, né? Volta não, vai para o ventrículo esquerdo normalmente, igual é a nossa circulação, que o trajeto do nosso sangue não é isso? Átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, hematose, pulmão, né? Hematose no pulmão, volta para as veias pulmonares, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e depois para a aorta. Então, isso continua. Então, o sangue que foi para o átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, passa pela válvula bicúspide normal. E do ventrículo esquerdo, a aorta abdominal também normal, bonitinho, lindo. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, a aorta abdominal bonitinha, né? Vai para a aorta abdominal bonitinho que segue para o resto do corpo. E é assim que ocorre a circulação fetal. Então, eu tenho que lembrar que a circulação fetal, o sangue vem pelo ducto venoso, passa pela veia cava inferior, chega no átrio. No átrio, grande parte desse sangue vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, aorta abdominal. Aorta abdominal não, aorta. Abdominal não, aorta, né? E da aorta vai para o resto do corpo. E eu vou ter uma pequena parte desse sangue que não foi para o forame oval, que desceu para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. Eu vou ter uma parte desse sangue que vai passar pelo tronco pulmonar. Só que quando chega no tronco pulmonar, eu tenho uma comunicação com a aorta e o tronco pulmonar, que é pelo ducto arterial. E o que sobrou de sangue vai para os pulmões e nutrir esse pulmão. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar aqui nessa parte para o vídeo não ficar tão grande. E aí, no segundo vídeo, a gente vai falar
da vascularização mesmo do coração, tá? A gente vai falar de coronárias, veias cardíacas, tudo bonitinho. O que que irriga o que que acontece, um vídeo show, tá? Então, tô começando a minha vida agora aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês comentem, dá um like. Sempre sonhei falar isso, dá um like aí, tá bom? É isso, beijo.